Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para mais uma aula de calorimetria. Pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer exercícios, exercícios básicos, tá pessoal, nessa primeira aula de calorimetria, tá bom? Alguns exercícios para a gente treinar a parte teórica que nós estudamos, tá legal? Bom, então vamos lá, Vamos lá, mais uma vez, vamos falar de calorimetria e fazer exercícios básicos, Primeiro exercício, bem tranquilo, nada demais. Ele diz assim: se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que no início desse processo são diferentes. Pessoal, primeiro, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, Calor é energia transitando de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Então, se ocorre troca de calor, para que ocorra uma troca de calor entre dois corpos, dois ou mais, é correto afirmar que no início do processo as temperaturas são diferentes, Ou seja, esses corpos estão a temperaturas diferentes. A opção correta seria a letra D. Tá legal, pessoal? Nada demais. Bom, vamos para a questão número 2. Só questões básicas, tá, pessoal? Por enquanto, para a gente treinar. O quociente entre a quantidade de calor, ΔQ, trocada, entre a quantidade de calor trocada fornecida ao corpo ou perdida, tanto faz, quantidade de calor fornecida a um corpo e o correspondente acréscimo de temperatura, Δθ, é denominado quociente. Pessoal, o que é quociente? Divisão, A divisão entre a quantidade de calor trocada entre dois corpos e a correspondente variação de temperatura é chamado de capacidade térmica, ou inércia térmica, a resistência que o corpo oferece à mudança de temperatura, Vamos lembrar da nossa aula conceitual, da nossa aula teórica. A razão, o quociente entre a quantidade de calor trocada entre dois corpos, dois ou mais, e a correspondente variação da temperatura, a gente chama de capacidade térmica. Opção correta, a letra B. Tá legal? Nada demais. Outra questão teórica básica, agora falando de calor específico. Em um sistema isolado, dois objetos, um de alumínio e outro de cobre, eles estão à mesma temperatura inicial. Os dois são colocados simultaneamente sobre uma chapa quente e recebem a mesma quantidade de calor por segundo. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do objeto de alumínio é igual à do objeto de cobre, e ambos não mudaram de estado. Então, vamos lá. Receber a mesma quantidade de calor por segundo. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do objeto de alumínio é igual à temperatura do cobre, e ambos não mudaram de estado. Se o calor específico do alumínio e do cobre vale, respectivamente, 0,22 caloria por grama grau Celsius e 0,09 caloria por grama grau Celsius, pode-se afirmar que... Então, observe, pessoal, os objetos têm calores específicos diferentes. Eles recebem a mesma quantidade de calor, porém, eles atingem a mesma temperatura final. Aí você vai falar assim, como é que pode eles atingirem a mesma temperatura final se eles têm calores específicos diferentes? Aí ele botou assim, pode-se afirmar que a capacidade térmica do alumínio é igual a do objeto de cobre, a capacidade térmica do alumínio é maior que o cobre, a capacidade térmica do objeto de alumínio é menor que a do objeto de cobre, a massa do alumínio é igual à massa do cobre, a massa do alumínio é maior que a massa do cobre. Pessoal, observe, os corpos receberam a mesma quantidade de calor por segundo, e experimentaram a mesma variação de temperatura. Pessoal, se eles recebem a mesma quantidade de calor, se eles trocam a mesma quantidade de calor com a chapa, experimentam a mesma variação de temperatura, é porque esses dois corpos, o alumínio e o cobre, eles têm a mesma capacidade térmica. Por que capacidade térmica? É a quantidade de calor que o corpo precisa receber ou ceder para variar a sua temperatura. Então, a capacidade térmica do alumínio é igual à capacidade térmica do cobre. Ou seja, opção correta, letra A. Tá legal, pessoal? Letra A. Bom, olha essa questão número 4 agora, bem básica também, teórica. Dois blocos de mesma massa, um de cobre e outro de chumbo, estão inicialmente a 20 graus Celsius. Eles são aquecidos por chamas idênticas, ou seja, estão recebendo a mesma quantidade de calor com o passar do tempo.
Após um determinado tempo de aquecimento, constata-se que o bloco de cobre atinge a temperatura de 120 graus, enquanto de chumbo chega a 320 graus Celsius. Tá vendo? Ó, essa diferença nas temperaturas finais ocorre porque o cobre apresenta maior... Pessoal, então observe, o cobre, né, ele atinge uma temperatura menor do que o chumbo. Pessoal, lembra que a gente falou? As substâncias, né, ou o corpo tem menor calor específico, ao receber uma certa quantidade de calor, aquele que tiver menor calor específico, ele experimenta maior aumento de temperatura. Ou seja, como o chumbo experimentou maior elevação de temperatura, subentende-se que o chumbo tem menor calor específico do que o cobre. Ou seja, o cobre, por experimentar uma menor variação de temperatura, né, ele tem maior calor específico, porque as substâncias, né, ou o corpo tem maior calor específico, ele precisa de grande quantidade de calor para variar a sua temperatura. Como a temperatura do cobre se elevou de apenas 100 graus, de 20 até 120, significa dizer que o cobre tem um alto calor específico, né? Um alto calor específico. Ó. O cobre apresenta maior calor específico do que o chumbo. Os materiais que têm, né, substâncias que têm um baixo calor específico, elas experimentam maior variação de temperatura. Portanto, a opção correta seria a letra A. Tá legal, pessoal? Nada demais. Bom, agora essa questão aqui é bem bacana, né? Que já envolve cálculo. Então, vamos lá. Certo estudante, em um laboratório de física na Inglaterra, ele realizou uma experiência que envolvia trocas de calor. Durante uma parte do trabalho, ele teve de aquecer um corpo de massa 1 quilograma. Ó, cuidado, hein, pessoal? 1 quilograma. Quilograma, 1000 gramas. 1 quilograma, constituído de uma liga de alumínio, cujo calor específico é 0,215 caloria por grama grau Celsius. Olha o calor específico do alumínio. 0,215 caloria por grama. Vendo? Por grama grau Celsius. Pessoal, mas muito cuidado. Por quê? Esse corpo ele tem uma massa de 1 quilograma. 1 quilograma, pessoal, são 1000 gramas. Tá vendo? Ele teve que aquecer de 212 graus Fahrenheit até 392 graus Fahrenheit. Aí ele botou, considerando que uma caloria é 4,2 joule, que é o equivalente mecânico do calor, a energia térmica recebida por esse corpo foi aproximadamente, ou seja, ele quer saber qual é a quantidade de calor que o corpo precisou receber para variar a sua temperatura de 212 graus Fahrenheit para 392 graus Fahrenheit. Pessoal, nessa questão, você tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, a massa do cobre está em quilograma. Eu tenho que passar para grama. Segundo, a variação da temperatura está em graus Fahrenheit. Tem que passar para graus Celsius. Por quê? Porque o calor específico está em caloria por grama grau Celsius. Né? E por último, ele quer a quantidade de calor em joule. A gente vai calcular a quantidade de energia em caloria e no final passar para joule. Mas ele me dá o equivalente mecânico. Então vamos lá. A quantidade de calor trocada aqui entre o cobre e a fonte é sensível. Por quê? Porque eu quero produzir uma mudança de temperatura. Então vamos lá. Primeiro, ó, a variação da temperatura na escala Fahrenheit, a temperatura variou de 212 até 392. Ou seja, a variação da temperatura foi 180 graus Fahrenheit. Né? Agora pensa comigo. Vamos lembrar das escalas termométricas. Né? Uma variação de 180 graus na escala Fahrenheit corresponde a 100 graus na escala Celsius. Né? Só lembrar da relação, ó, delta θ, a variação da temperatura na escala Fahrenheit, está para 9, assim como a variação da temperatura na escala Celsius está para 5. Efetuando os cálculos, olha lá, ó, a variação da escala Fahrenheit, 180 sobre 9, assim como a variação da escala Celsius está para 5. 180 por 9 dá 20. 5 vezes 20 dá 100. 100 graus Celsius. Achei a variação da temperatura na escala Celsius. Segundo, passei a massa para grama. 1 quilograma são 1000 gramas. Assim eu calculo a quantidade de calor. Quantidade de calor, massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Massa, 1000 gramas, que é 1 quilograma. 1000 gramas. Calor específico, 0,215, né?
e a variação da temperatura é 100 graus. 1000 vezes 0,215 vezes 100, efetuando os cálculos, faça o cálculo aí que você vai ver, vai dar 21.500 calorias. Só que ele quer a resposta em joule. Uma caloria, 4,2 joule. Então é só multiplicar por 4,2. Por quê? Porque uma caloria é 4,2 joule. Então vai ficar 21.500 vezes 4,2, 90.300 joule. Ah, detalhe ali que é em kilojoule. Quilo é 1000 vezes maior. Só dividir por 1000. Dividir por 1000 é voltar 3 casas, né? Então vai ficar 90,3 kilojoule. Olha lá, aproximadamente, ele quer a resposta aproximada, 90 kilojoule. Letra B. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Vamos rapidinho à questão número 6, que é a questão teórica básica. Ó. Mudança de estado físico, mudança de fase. A passagem de uma substância pura do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de liquefação? Não, pessoal. A passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão, né? A 1 está falsa. O gelo sofre fusão a 0 grau, sob pressão normal. Beleza, verdadeiro. Logo, sob pressão normal, a água se solidifica também a 0 grau? Cuidado, pessoal. Né? Muito cuidado. A fusão do gelo ocorre a temperatura de 0 grau. A solidificação da água, né, ocorre a temperatura de 0 grau. Sim, verdadeiro. Ó, sob a mesma pressão, a temperatura de ebulição de uma substância pura coincide com a temperatura de condensação? Sim, condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Então, a temperatura em que a substância muda de fase, passa, por exemplo, do estado líquido para o estado de vapor, é a mesma que ela passa do estado de vapor, né, para o estado líquido. Um estudante, após tomar um banho quente, nota que o espelho do banheiro está recoberto de gotículas de água. A mudança de estado que explica este fato é a fusão? Não, pessoal, não é a fusão. Passagem do estado de vapor para o estado líquido, as gotículas de água, é a condensação. Então, vamos lá. A 1 é incorreta. Ó, passagem da substância do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de liquefação? Não, fusão. Está aqui, ó. Né? A 2. O gelo sofre fusão a 0 grau, sob pressão normal. Logo, sob pressão normal, a água solidifica a 0 grau? Sim. Olha lá, correto. Sob a mesma pressão, a temperatura de solidificação de uma substância pura coincide com a de fusão. A 3 também é correta, a gente já tinha comentado. Sob a mesma pressão, a temperatura de ebulição de uma substância pura coincide com a temperatura de condensação dessa substância. Né? Verdadeiro. E a 4 é incorreta, a gente já falou. Né? Aqui, ó. O estudante, após tomar um banho quente, nota que o espelho do banheiro está recoberto de gotículas de água. A mudança de estado que explica esse fato é a fusão? Não. Passagem do estado de vapor para o estado líquido, condensação. Né? Olha lá. Em contato com a superfície fria, o vapor que está a temperatura mais alta, ele se condensa. Né? Condensação. Então, as corretas, 2 e 3. Por último, a questão número 7. Só coloquei aqui, já coloquei a resolução para você, bem básico. Porque num dia frio, ao falarmos, observe que a temperatura do nosso corpo é maior que a temperatura do meio. Porque num dia frio, ao falarmos, sai fumaça de nossa boca. Explicação simples. Ao falarmos, o vapor de água existente no ar quente que sai da nossa boca, o vapor de água, se condensa ao entrar em contato com ar frio externo, né? Se condensa, aquele vapor condensado. Aí sai aquela fumaça da nossa boca. Passagem do estado de vapor para o estado líquido. Condensação. Tranquilo, pessoal? Fizemos aí 7 exercícios bem básicos, tá bom? De calorimetria. Numa próxima aula a gente vai fazendo exercícios de cálculo, tá, pessoal? Aqui a gente deu ênfase ao aspecto qualitativo. Numa próxima aula a gente dá ênfase ao aspecto quantitativo. Tá bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Espero que eu tenha te ajudado nessas nossas videoaulas. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Tudo de bom.